Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse capítulo 12, ele interessante, mas infelizmente é um dos capítulos menos entendidos do livro de Apocalipse. Muitas são as interpretações da imagem central desse capítulo. Esse capítulo, como nós já viemos mencionando, ele faz parte do que poderíamos chamar o terceiro parêntese no livro de Apocalipse, que continua até o fim do capítulo 14. E nesse parêntese revela também personagens importantes, tanto maus como bons, que ocupam parte importante durante a segunda metade da tribulação. O capítulo 12, ele trata especialmente sobre Israel, como nós vamos ver na figura dessa parábola da mulher. E o capítulo 13 fala sobre a besta, as duas bestas, né? O anticristo e o falso profeta. E o capítulo 14 dá uma linda previsão da grande vitória dos fiéis, que está prestes a chegar logo depois da última série dos severos juízos e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar aqui, versículo por versículo, no capítulo 12, nesta parábola sobre esta mulher. Primeiro, pensar um pouco quem que é esta mulher. Então, primeiramente, quem não é esta mulher? Não representa Maria, como muitos interpretam,
e também não representa a igreja. Esta mulher aqui, da onde veio o menino, de onde nasceu o menino, que fala de Cristo, é claramente representante da nação de Israel nessa parábola, da onde nasceu o Senhor Jesus Cristo. Ele veio da nação de Israel, né? Veio dos judeus. Olhando aqui no versículo 1, nós vemos que João viu esta mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, e que ela está grávida. Aqui nós vemos certamente nessas descrições dela estar vestida com o sol. Certamente fala da glória de Israel, a glória que Israel terá futuramente dentro dos planos de Deus, né? E o fato que ela é vestida com o sol e está com a lua por baixo dos seus pés e 12 estrelas na sua cabeça, uma coroa com 12 estrelas. E são coisas que falam de grandes poderes. Não sabemos exatamente em que sentido, não temos muito apoio de outras escrituras para interpretar, principalmente o significado da lua, mas certamente fala de poderes, né? Assim como o sol fala da glória que Deus pretende dar a Israel no fim, e também o poder que ela terá. E essa descrição desta mulher aqui sempre nos lembra do sonho que José teve, né, que ele relatou para seu pai, diante dos seus irmãos, em Gênesis capítulo 37, versículo 9. Eu gostaria de ler. Ali no sonho indicava a glória futura que ele teria, né, mesmo sendo humilhado por seus irmãos, mas o Senhor revelou para ele que os seus irmãos e a sua própria família iria prostrar-se perante ele, como aconteceu lá no Egito. Gênesis capítulo 37, versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 11 estrelas porque não conta com ele, né? Versículo 10. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Nós sabemos que isso veio se cumprir no Egito, quando ele, como governador, recebeu a sua família outra vez. Então, existe uma semelhança muito grande entre esse sonho de José e essa descrição de Israel aqui. É bem provável que essas 12 estrelas aqui se refiram às 12 tribos. Vemos no versículo 2 que a mulher está grávida e grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, nessa parábola, no capítulo 12, nós temos uma parte que é histórica sobre Israel, e essa parte histórica que vai até o versículo 5, ela é uma preparação para entender o que vai acontecer com Israel no futuro, durante a última metade da tribulação. Então, o que nós vamos ver aqui nos versículos 1 a 5 é histórico, já aconteceu. É uma identificação para quem lê o livro, entenda que essa mulher se refere, de fato, a Israel. A mulher grávida fala das profecias do Velho Testamento sobre o nascimento do Messias em Belém.
E embora, como já dissemos, entendido por poucas pessoas, essas promessas foram cumpridas exatamente na encarnação do Filho de Deus em Belém, quando ele veio e nasceu como criança aqui. Versículo 3, nós vemos como que Israel sempre tem sido perseguido por Satanás com o propósito de desfazer os planos de Deus em enviar seu filho a ser o salvador do mundo e o vencedor do grande inimigo de Deus. Esse título dragão, que é mencionado aqui, fala da crueldade de Satanás em procurar eliminar o Filho de Deus. A sua cor vermelho combina com muito sangue que ele tem derramado em Israel. As suas 7 cabeças, as 7 cabeças desse dragão, nesta figura, nesta parábola, representam 7 grandes nações que ele tem usado contra Israel. Na verdade, ele tem usado 6 e ainda usará outro. 6 no passado, isto é, Egito, o Império da Assíria, depois o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, e depois veio o Império Grego, e depois, em 6º lugar, o Império Romano. Todos esses foram adversários que perseguiram a nação de Israel. E o 7º, que é ainda futuro, representa o reino do anticristo. Olha capítulo 17, Apocalipse 17 e versículo 9, mas nós vamos poder explicar melhor isso quando chegarmos lá. Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Essa é outra mulher, tá? Fala da grande meretriz, grande Babilônia. São também 7 reis, ou seja, as mesmas 7 cabeças representam 7 reis, ou impérios. Verso 10, dos quais caíram 5, nos dias que João estava escrevendo, né? Caíram 5, 5 já era passado. Um existe, que era o Império Romano, na época de João, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então nós temos uma interpretação no próprio livro de Apocalipse aqui, a respeito das 7 cabeças, 7 reinos. Sendo que hoje, já nos nossos dias, 6 são passados, contando com o reino, o Império Romano, e um é ainda futuro, que é o Império do Anticristo. E os 10 chifres que aparecem aqui, nessas 7 cabeças, representam as 10 federações que serão chefiadas pelo Anticristo. Provavelmente blocos de 10 nações, que também estarão contra Israel e que vão oferecer a sua autoridade para o anticristo. Ele vai governar juntamente com esses 10, digamos assim, governantes, né, no mundo. Olha também capítulo 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. São todos futuros ainda. Mas recebem autoridade como reis com a besta, durante 1 hora. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, o próprio capítulo 17 nos ajuda a entender que esses 10 chifres representam 10 governantes que vão oferecer o seu poder para o anticristo, ou seja, vão governar junto com ele durante a tribulação.
Também esses mesmos 10 chifres, que representam esses 10 governantes, eles aparecem na profecia do sonho do rei Nabucodonosor, em Daniel, capítulo 2, verso 42, aqueles 10 dedos. Os 10 dedos ali correspondem exatamente a esses mesmos 10 homens, 10 governantes. Vamos olhar Daniel 2 e 42. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Um pouquinho antes. Versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de oleiro, e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então aqui fala sobre esses dedos nos pés, representa esses 10 reis futuros. E olha o versículo 44, mas nos dias destes reis, olha o tempo aqui, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, nós não temos tempo para estudar isso aqui, seria um estudo à parte, mas aquela imagem, ela representava desde o Império Babilônico, com a cabeça, né, de ouro, descendo para o peito de prata, e depois materiais inferiores, bronze, ferro, e chegando por fim nos pés, representando o Império do Anticristo, e os 10 dedos representando esses 10 governantes que vão governar junto com ele. Mas nós vamos pensar mais, na permissão do Senhor, com mais detalhes sobre isso nos capítulos 13 e também 17 de Apocalipse. No versículo 4, aqui em nosso capítulo 12 de Apocalipse, nós lemos sobre estrelas aqui arrastados pelo dragão. E certamente representa figurativamente aqueles que caíram junto com Satanás, né? São figuras de grandes poderes espirituais, de potestades organizados e usados por Satanás através dos políticos do mundo para agir contra Israel, como aparece no versículo 9, né? Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, versículo 9. E a segunda parte do versículo 4, fala do tempo quando Cristo nasceu em Belém e como Satanás, por meio de Herodes, procurava a sua morte. Então, isso está ilustrado dentro da parábola aqui, quando o dragão procura devorar, né, a criança que nasceu da mulher, falando da perseguição de Satanás por meio de Herodes, em busca de matar a Cristo. Quando ele mandou matar todas as crianças ali na região, ao redor de Belém, de 2 anos para baixo. Agora no versículo 5, nós avançamos no tempo da encarnação do Senhor Jesus Cristo para o tempo da ascensão de Cristo, quando foi recebido no céu. Aqui, nesse capítulo, é a glória de Cristo que é revelada, não o seu sofrimento. Como nós
já vimos anteriormente no capítulo 5. Aqui não trata da sua morte e da sua ressurreição, como no capítulo 5. Mas aqui é a glória de Cristo que é revelada. Por isso que passa da encarnação direto para a sua ascensão. Aquele que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Falando do reino de Cristo no milênio aqui. Agora no versículo 6, nós avançamos mais no tempo para frente, agora de volta para o tempo do livro, que trata do período de tribulação. E então ele encaixa os personagens dessa parábola aqui no tempo de tribulação, falando de Israel, quando os judeus vão fugir da perseguição em Jerusalém, por meio do anticristo. E isso nós já vimos também, é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, versículos 15 a 22. Mas como Deus fez no passado com o povo de Israel, da mesma forma ele vai sustentar o seu povo no deserto. Isso é o que está escrito aqui no versículo 6. E esse tempo, 1260 dias, corresponde à segunda metade do período da tribulação. Então isso encaixa perfeitamente com o contexto da grande tribulação, que começa realmente no meio da tribulação, os 3 anos e meio decorridos já de juízos na terra, quando a nação de Israel vai ser perseguida de uma forma intensa por meio do anticristo. Versículo 7. Aqui o assunto ele muda da terra para o céu, ainda no tempo da tribulação. Para os ares, né? Não sabemos exatamente em que parte do céu, mas é numa esfera celestial. Diz aqui que vai haver uma peleja entre o arcanjo Miguel e os bons anjos, né, contra Satanás e os seus anjos maus, aqueles que caíram juntamente com ele. É interessante que Miguel, o arcanjo, é mencionado também no livro de Daniel, em várias partes do livro de Daniel. Nós vamos consultar agora umas partes que são ligadas com esse tempo, assim também como aparece em Judas, versículo 9, aquela disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Nós vamos olhar Daniel, capítulo 10, e também depois um pouquinho no capítulo 12. Daniel 10, versículo 13. Diz assim. Olha, versículo 12, para pegar o contexto. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui é uma ocasião em que aconteceu peleja no passado, tá, irmãos? Então é histórico isso aqui. Mas vamos olhar o capítulo, vamos olhar primeiro o versículo 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Observe que Miguel, o arcanjo Miguel, ele é príncipe defensor da nação de Israel. Agora olha capítulo 12, versículo 10. Daniel, capítulo 12 e versículo 10. Esse contexto do capítulo 12, como nós já havíamos mencionado no outro estudo, ele está dentro do contexto do período de tribulação.
Olha o versículo 1 primeiro. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo de Israel. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Isso fala sobre esse período. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, isso é no meio da tribulação, como já aprendemos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Mateus 24, Daniel 9, 27, né? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, o contexto aqui é desse período, fala da última metade da tribulação, e o interessante é que mesmo lá atrás, Daniel já recebeu esta informação, né, de que Miguel iria se levantar e haveria esse tempo de angústia. Então aqui no versículo 7 diz, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E o versículo 8 nos mostra que o resultado dessa guerra é que Satanás vai ser vencido e ele vai ser expulso do céu. Nós sabemos que Satanás já caiu do terceiro céu antes da criação do mundo. Mas ele tem continuado com certa liberdade de acesso ao céu. Como temos o caso do exemplo do livro de Jó, capítulo 1. Mas nesse tempo da tribulação, ele será confinado à terra. Ele não vai mais ter esse acesso, essa liberdade de comparecer perante Deus. Ele será confinado a atuar unicamente na terra. São assuntos que são difíceis de entender plenamente, porque não temos muitas referências nas Escrituras sobre isso, então temos que nos conformar com o que está escrito aqui. O versículo 9 nos dá uma lista de nomes para Satanás, e cada um descrevendo um aspecto do seu caráter. Antiga serpente, certamente fala da sua astúcia, e remete ao jardim do Éden. Diabo significa acusador. E é a raiz da palavra maledicência, falar mal. Satanás significa adversário. E a expressão aqui, o sedutor do mundo, fala da sua maneira de colocar armadilhas para enganar os homens. Versículos 10 a 12, melhor, para correr mais. Depois que Satanás é expulso do céu, no meio da tribulação, então esse evento traz uma reação alegre
no céu. Não é muito claro aqui nesse versículo quem é que fala essa expressão de louvor, se anjos ou a igreja no céu. Mas essa frase, nossos irmãos aqui, sugere que seja a igreja, representada pelos 24 anciãos, que já temos visto. Os salvos vencedores, eles são elogiados por causa do seu bom testemunho e fé nesses dias tão difíceis, como diz a frase, mesmo em face da morte. Eles venceram a Satanás e o anticristo, porque eles não aceitaram a marca da besta e morreram por causa da sua fé. Importante nós observarmos que eles serão salvos como nós, da mesma forma, pela fé no sangue de Cristo. E também eles lamentam por causa do sofrimento que Satanás agora vai trazer na terra. E eles sabem que o seu tempo é pouco. E ele vai agir com grande crueldade contra os servos de Deus na terra, que é o que aparece nos versículos seguintes. E isso também nos mostra que nós estamos agora considerando, de fato, os últimos meses da grande tribulação. No versículo 13, nós aprendemos que a maior parte da perseguição satânica virá diretamente contra Israel, por meio do anticristo e seus aliados. Mas nós devemos lembrar que Deus está em controle e Ele está permitindo esse castigo sobre a nação de Israel que crucificou o seu filho. E como diz o versículo 14, mais uma vez, Deus protegerá o seu povo terrestre. Essa expressão, as asas da grande águia, fala dessa proteção e disciplina. E foi assim que Deus tratou o seu povo no deserto, no passado. Eu gostaria de ler, porque as expressões são idênticas no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19 e versículo 4, por exemplo. Êxodo 19 e 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Falando da saída deles da terra do Egito. Como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Também vamos olhar Deuteronômio 32 e 9. Deuteronômio 32 e 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Então a mesma situação se repete aqui no período de tribulação. Deus tem planos futuros para a nação de Israel, e por isso esses serão guardados aqui, protegidos por Deus, nesse período da tribulação.
Nós devemos lembrar que dentre a nação de Israel existem judeus que são tementes a Deus e que eles certamente não aceitarão a marca da besta. E é desse remanescente aqui que se trata, esses que Deus está guardando para uma salvação futura, quando o Senhor Jesus Cristo volta. Eles não são salvos ainda, não depositaram sua fé em Cristo, mas são tementes a Deus e não recebem a marca da besta, como muitos judeus vão receber. Versículo 15, essa expressão, a água como um rio da sua boca, que o dragão vai, digamos assim, lançar atrás da mulher, né, atrás de Israel, certamente fala figurativamente da onda de perseguição que Satanás vai lançar contra os judeus naqueles dias. Será rápida e de grande força. Temos um exemplo desta mesma figura de águas inundantes em Isaías 8, versículo 7, nesse aspecto. Isaías 8 e versículo 7. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Veja que não são águas literais, mas representam simbolicamente o exército do rei da Síria. Verso 8. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele. Chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então não é a única vez aqui que águas são usadas no sentido de perseguição ou de exército. Tem outras passagens também no Velho Testamento, nós não vamos olhar por causa do tempo, no próprio livro de Isaías e também outras passagens proféticas. Então é provável que não seja água literal aqui, não faz muito sentido, mas fala de perseguição por meio do anticristo contra os judeus fugindo de Jerusalém, indo para os montes, indo para o deserto. Verso 16. Mas, apesar da perseguição de Satanás contra esse remanescente de judeus fugitivos, Deus vai agir de uma maneira milagrosa para proteger o seu povo de Satanás, como fez nos dias de Faraó e outros casos também. E, aparentemente, a própria natureza aqui vai agir para ajudar o povo de Israel. Não sabemos exatamente como, mas de alguma forma sobrenatural, como já aconteceu muitas dezenas de vezes em Israel, Deus vai proteger o seu povo contra essa perseguição. Versículo 17, penúltimo. O fato que judeus em Jerusalém vão conseguir escapar dessa perseguição de Satanás vai fazer com que Satanás fique irritado e vai aumentar o seu furor contra outros judeus salvos em outras partes do país. E com certeza também contra todos os que são crentes, gentios também, e amigos desses judeus. Devemos mencionado no fim do capítulo não se refere aos 10 mandamentos da lei dada a Moisés em Êxodo. Não se limita a isso. Mas a expressão os mandamentos aqui, como aparece em outras partes do livro de Apocalipse, e que também aparece na mesma expressão, como por exemplo nas cartas de João, são os ensinos de Cristo, todos os ensinamentos do Senhor para o seu povo. Como também aparece em Atos capítulo 1, versículo 2, e etc. Né? Então esses salvos na tribulação, eles não são salvos pela lei, como pode parecer aqui,
mas eles são salvos pela fé em Cristo e na sua obra na cruz, como nós já vimos no versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O versículo 18, ele é uma introdução para o capítulo 13. Então, nós vamos ver sobre as duas bestas. Então, uma vai emergir do mar e outra da terra. Então, por isso aparece um pé do dragão sobre a areia do mar e certamente o outro está na terra, indicando a origem da onde vêm essas duas bestas. Só em finalizar, irmãos, antes de deixar o tempo aberto para comentários, só duas lições importantes que podemos extrair daqui. Primeiramente, nós vemos desse capítulo o grande ódio que Satanás tem de Deus e do seu povo, Israel. E também todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Hoje ele tem o mesmo ódio contra a igreja, e ele trabalha contra ela com astúcia, em misturar a doutrina verdadeira com as opiniões e doutrina de homens. E a religião hoje é a sua maior arma em fazer isso, essa mistura. O resultado disso é a grande igreja falsa do cristianismo, que tem corrompido a verdade e a santidade. E a religião, na verdade, as religiões, porque são muitas que ele usa, e os falsos evangélicos são as ferramentas mais bem-sucedidas que ele usa nessa sedução para enganar as pessoas que não conhecem a palavra. Outra lição que nós aprendemos também, em terminar, é como Deus usa Satanás para castigar e disciplinar o seu povo. Os seus propósitos de bênçãos para o bem eterno do seu povo. Então, nós vamos deixar agora em aberto para que os irmãos possam comentar, perguntar ou acrescentar alguma coisa que ficou esquecida ou mal entendida aqui nesse capítulo.